Dando continuidade agora, André Gomes, fisioterapeuta, acupunturista. Conheço ele do SEATA, que ele foi nosso aluno lá, e sempre muito estudioso, sempre muito interessado e curioso. Já trabalhava com cristais anteriormente. Eu lembro que a gente conversava no pátio. Então, ele sempre esteve nessa forma, né, de trabalho com técnicas práticas não invasivas e integrativas. E hoje, né, ele vem apresentar para a gente uma experiência dele, um trabalho. Então, espero que todos vocês ouçam com atenção a prática dele, a experiência dele. E, de novo, celulares, né, módulo silencioso, por favor, para a gente não atrapalhar a apresentação. Obrigado. Obrigado, Janete. Bom dia a todos. Primeiro, meu muito obrigado a Janete Moreno pelo convite, né? Minha professora já de uma boa jornada. E o Tiago também pela oportunidade de estar aqui, de compartilhar um pouco, né, dessa vivência da acupuntura. Eu estudei acupuntura no SEATA. Pelo SEATA também estive na China fazendo o curso avançado de acupuntura. Nós vamos para os hospitais, né? E aí você começa a ver algumas práticas que a gente sente uma dificuldade aqui no dia a dia. Eu vou falar disso mais à frente. E buscando sempre uma melhora no atendimento, porque muitas vezes os nossos pacientes são pacientes críticos, né, ou com doenças crônicas, que geralmente falam, já tentei de tudo, já foi em todo tipo de terapeuta, de médicos, né? E então vem como a última esperança. E a busca sempre foi trazer uma técnica que pudesse somar ao tratamento ou trazer uma resposta mais rápida. E disso eu encontrei na eletroacupuntura. Então, hoje, eu uso muito eletroacupuntura, eu uso todo dia com os meus pacientes. Ela tem uma gama muito grande de perfeição, de resposta, né? De fazer o mesmo estímulo naquele ponto, entregar o mesmo tratamento. Então, eu vou falar muito rápido de eletro, para a gente realmente entrar nos casos clínicos, e como é que eu linkei o tratamento com os steppers, tá bem? A stepper terapia. Então, na década de 30, a eletroterapia é muito antiga. A gente ouve falar até do tempo da dinastia dos faraós, né, mais de 2000 anos antes de Cristo, onde eles usavam peixes elétricos para tratar dores e alguns problemas, né? E isso vem na história. Então, a eletroterapia surge aí. E na década de 30, só podia ser os chineses, né, eles desenvolvem a eletroacupuntura. Por quê? Nós sabemos que os chineses eles fazem muito pistonamento das agulhas, né? Então, dependendo da forma que eles trabalham com a agulha, eles tonificam, sedam, harmonizam, né? E no hospital a gente vê uma gama de pacientes e um volume muito grande de gente. Então, eles cansavam muito. E eles começaram a testar a eletroacupuntura para ver se conseguia uma resposta melhor ou desse conta mesmo da demanda de pacientes. E aí eles perceberam, né, que tinha uma eficácia no tratamento, principalmente nos casos de dor, conseguindo até uma analgesia. E hoje eles usam até para anestesia profunda em algumas cirurgias. Os primeiros aparelhos, eles utilizavam uma corrente galvânica, uma corrente contínua. Isso fazia com que criasse uma resposta eletrolítica e queimaduras na pele. E também, às vezes, as agulhas até quebravam por causa do estímulo. Não é comum aqui, no Brasil, mas na China, o paciente ele não se queixa de dor. O médico pistona, mexe nas agulhas, movimenta ele, eles fazem até careta, mas ninguém reclama. E hoje, se fizer isso no seu consultório, o seu paciente vai embora, né? Por isso, até de técnicas não invasivas, como o stepper, né? Porque tem gente que tem pavor às agulhas. E depois, então, essa tecnologia também avançou, e hoje se usa uma corrente alternada, a corrente de Faraday, né? Onde você consegue entregar com segurança, fazer um estímulo, um tratamento mais tranquilo. Para vocês terem ideia, isso aqui é uma foto lá dos hospitais da China. Eles usam diversos recursos. Eles usam a eletro, o TDP, né, que alguns chamam de moxa elétrica, mas, na verdade, ela tem a frequência também da artemísia, né?
Aqui é um tratamento de paralisia facial. Esta paciente, ela teve herpes zoster, então eles usam moxa, eles usam ventosas, eles põem agulha na parte frontal, depois colocar o paciente de decúbito lateral. Então, é impressionante o quanto eles fazem de estímulos, né? E aqui era um tratamento de eletroacupuntura que me interessou bastante. Então, quais os benefícios da eletroacupuntura, né? Ela tem vários benefícios. A gente ouve falar em tratamento de dor, mas ela é muito além de dor. Ela é neuromoduladora, regeneradora, analgésica, precisa e segura. Então, dependendo do estímulo, como é que você usa as frequências, potências, você consegue fazer, na verdade, uma conversa com o cérebro. Você manda estímulos para o cérebro de forma aferente, dependendo do estímulo, ele percebe da região, do ponto, né? E aí ele vai responder para aquela região. Então, é muito rico, é muito além de tratar dor. Vocês vão ver algumas imagens que eu trato muito além de dor, tá? Então, a pele, ela tem uma resposta muito rica à acupuntura, né? Ali está mostrando as sinapses e diversos hormônios que é liberados através desses estímulos. Então, vou correr, tá, pessoal? Os efeitos da acupuntura. Ela é um vasodilatador, né? Então, ela aumenta a permeabilidade dos vasos, aumenta o volume de sangue, né? Então, você faz com que movimente o chuê, movimente o sangue. Tem um efeito ionizante, né, onde ela aumenta a permeabilidade da membrana. Só que com aquela corrente contínua, você tinha uma resposta química que podia ter as queimaduras. Então, a gente vê tratamento de eletrolipólise, né, para gorduras e tal. Mas é um tratamento que tem que tomar cuidado. O efeito excitomotor, que pode trazer uma contração muscular, né, quando você estimula próximo do neurônio motor que faz o movimento do músculo. O efeito analgésico, né, que isso é muito legal, que você faz uma liberação de várias substâncias analgésicas e anti-inflamatórias. E a liberação de opioides, que são várias encefalinas, dinorfinas, serotoninas, né? Então, é muito rico. Por exemplo, em alguns estudos, né, a gente falando de opioides endógenos, foi identificada a liberação de 4 endorfinas. Então, você tem beta-endorfinas, encefalinas, dinorfinas e endomorfinas. Então, dependendo dos estímulos, você consegue um tratamento de dor mais rápida ou de um tratamento com uma dor menor, mas assim de longa duração. A resposta chega a ser até de 1 semana no corpo. Aqui um artigo científico, escrito em 2002, sobre o uso da eletroacupuntura, comparado ele ao uso do diclofenaco para uma osteoartrite de joelho. Então, foi um estudo bem bacana que mostra o potencial da eletroacupuntura. Chegou a ser, em alguns casos, 50% mais potente que a medicação. Sem contar que você não está causando nenhum prejuízo à parte gástrica, hepática ou renal. Então, aqui é um dos tratamentos que estou fazendo numa paciente que ela tem osteoartrose de joelho, uma paciente de 84 anos, com uma dificuldade, um grau grande, né, dificuldade de descer uma escada, se movimentar. E então você tem essa resposta mais rápida da acupuntura, né, da eletroacupuntura, porque através dessa neuromodulação, isso vai durar até 1 semana. O que eu vi na China, no Hospital Central de Beijing, a gente ficava nos hospitais, cada dia num ambulatório. E nesse hospital central, como é muito grande, nós passamos a ficar 3 dias nesse ambulatório. E no segundo dia, comecei a ver esses pacientes voltando. Eu falei, esse paciente está aqui de volta, né? Deve estar muito grave o caso dele. E o outro, e o outro. Então, o que acontece? Na China, a pessoa faz acupuntura todo dia, até ela ter alta. Então, geralmente, é 30 dias seguidos de tratamento. A gente não consegue isso aqui no Brasil. Seu paciente, para ele voltar 2 vezes na semana, ele pode estar crônico, estar com um monte de problema, ele vai pensar em custos, vai pensar em tempo de se deslocar, o que ele vai deixar de fazer. E para esse paciente aderir a esse tratamento mais de 1 vez na semana, é muito difícil. Então, a minha preocupação sempre foi como estabilizar. E sempre usei várias técnicas, né? E uma coisa muito rica que eu aprendi aqui, como vocês, né? Que o stipper, essa capacidade dele de tratar o ponto até 5 dias.
Então eu comecei a experimentar. Tive aula aqui com a professora Janete, né? Falei, vamos ver se funciona. Então eu testo tudo. E assim, a gente tem que fazer isso mesmo. Não pode só aceitar. Será que funciona? Vamos testar. Então eu comecei a aplicar. Então, uma outra coisa muito rica que eu aprendi aqui é o triângulo da longevidade, que se usa muito em idosos, né? Onde a gente coloca o VC6 e E36 bilateral. Isso fortalece as pernas, traz mais energia. Bom, eu uso durante a semana para atender, porque a gente fica muito em pé no consultório. Aliás, senta e levanta, senta e levanta. Meus pacientes idosos, todos, eu coloco. Tem pacientes que viajam, principalmente quando você vai para a Europa, você vai visitar muitos lugares e anda muito. Então, a gente chega até a dar a cartela, né? E mandar as fotos por WhatsApp dos pontos. Olha, coloque esses pontos. Mas o mais incrível do Stipper foi uma paciente de 90 anos, que ela tem uma prótese de quadril, né? Tem uma artroplastia, e ela tinha uma dificuldade de andar, e um dia ela chegou muito gripada no consultório, e foi logo que eu tive essa aula aqui, Janete. E o interessante é que, na mulher, ele também responde como um protocolo do sistema imunológico. E aí, como eu queria testar o Stipper, eu falei para a minha paciente, olha, eu vou colocar aqui essas pastilhas, expliquei o que era, eu dou o folheto, eu gosto que o paciente tenha a informação do que é e como funciona. Aí expliquei para ela que era para tratar o sistema imunológico, mas queria ver como ela respondia em relação a esses pontos referente ao fortalecimento das pernas, né? E foi legal que na semana seguinte, ela voltou no consultório e falou assim, doutor, eu não sei o que o senhor fez com as minhas pernas, mas eu quero que faça de novo, que eu estou muito bem. E assim, eu só coloquei os Stippers, né? Já tratava dela uma osteoartrose de joelho, mas o tratamento era o mesmo. E então eu falei assim, poxa, peraí, né? Está funcionando? Então vamos ampliar essa rede. Comecei a colocar em outros pacientes e observando essa melhora. E também testar em mim, né? Esta paciente aqui, uma mulher de 46 anos, ela operou o joelho também, né? Uma operação de menisco na parte interna, e foi por vídeo, né? E ela, quando ela foi liberada para a acupuntura, foi quase uns 45 dias depois, a primeira coisa que eu fiz foi aplicar a pasta de Stipper, porque também eu vi aqui, né, numa das aulas, de uma médica lá da Força Aérea, no Rio de Janeiro, que começou a aplicar nos seus pacientes a pasta para tratar a dor. Mas o que mais foi curioso, a pasta é fria, né? Quem já experimentou sabe, ela é fria, ela é úmida, essa paciente é friorenta. E ela começou a falar assim, nossa, está esquentando muito. Por que está esquentando? Meu joelho. E só apliquei a pasta, não fiz mais nada. Eu falei, está esquentando, né? Mas como é que está? Dá para aguentar? Dá. Olha, vou deixar 30 minutos até secar, né? 20 a 30 minutos. E foi secando, e ela reclamando. E ela começou a reclamar de dor. Falei, como pode reclamar de dor, né? Então, você vê tudo que o Stipper estava causando ali, né? Os cristais fazendo com que essa energia fluísse, modificasse, né? A resposta dela. Mas foi algo isolado, né? Falei, tudo bem. Depois eu fiz eletro nela, né? E aí, no final, eu peguei esta região aqui. Esta região aqui, que era a região de maior dor dela, né? E aí eu falei, bom, já que não tem uma faixa de Stipper para colocar, né? Falei, vou colocar assim, né? 5 pontos. E coloquei em pontos dolorosos, coloquei o triângulo da longevidade para ajudar nas pernas, né? Coloquei baço também, BP6, né? Para ajudar a circular aí edemas. Bom, olha que interessante, é que essa imagem aqui, será que dá para apagar esta luz aqui um pouquinho? Ela está com hematoma. Tem um hematoma aqui bem grande. E na semana seguinte, quando ela voltou, ela já tinha tirado, né, após 5 dias. Olha como ficou. Olha aqui, até esse ponto aqui, o sangue ele vai se movimentar, né? Tem bastante sangue. E aí até ficou até a marca também do Stipper. Olha que interessante. Ela falou, foi porque você pressionou o local. Não dá para prender o Stipper assim e dar tanta pressão que vai fazer com que o sangue se movimente, né? Isso aí realmente é a energia dos cristais fazendo movimentação, harmonização e tratamento do ponto. Achei muito legal. E aí eu atendi esse paciente, tem 23 anos,
E foi quase na sequência. Ele tinha rompido o ligamento cruzado anterior. Ele é atleta, né? Ele estava treinando muito, já estava de alta, mas ele não conseguia jogar porque ainda sentia dor no joelho. Eu sou amigo do pai dele, o pai dele pediu se eu pudesse cuidar do filho. Falei, claro, né? Vai ser um prazer. Fiz eletro também, mas como tinha a resposta lá da outra paciente, eu resolvi também colocar a pasta nele, né? Mas ele já tinha mais de 6 meses que ele tinha operado, não era recente. E foram os mesmos sintomas. Muito calor, começou a aquecer demais, senti dor, e só com o creme. Eu falei, nossa, isso é bem interessante mesmo, né? Depois fiz eletro e coloquei os steppers. Aqui é uma paciente que tem, ela tem um desgaste muito grande, né, na cartilagem do quadril. Dá para ver aqui pela imagem que é osso com osso, né, ela não tem mais cartilagem. Então ela tem muita dor. Então eu faço eletroacupuntura para dor, né, para modular, e ela fica até uma semana sem dor, 5 dias. Ela está na fila para prótese de quadril. Então, é um tratamento paliativo, mas dá qualidade de vida, você dá oportunidade dessa pessoa interagir socialmente. Então, ela faz até dança, apesar de dor, mas sabe como é mulher, né? Ela não para por nada. Né? E aqui é um trabalho de termografia, onde a gente compara essas imagens, do antes e depois da acupuntura. Então, a gente vê aqui a foto dessa paciente, que a gente fez eletroestimulação para lombociatalgia, né? Então, tem uma tabela aqui de cores, né, que você vê a temperatura, e você compara essas cores aqui à região. Então, olha depois da acupuntura, da eletroacupuntura, como mudou totalmente, né? Então, o tecido adiposo, ele é mais frio. Então, teoricamente, você teria que estar com uma cor num tom mais baixo, né? E aqui não, você vê que ela está mais clara. Então, mostra que a eletroacupuntura, além de tratar a dor, você faz uma neuromodulação, você libera opioides, você faz vasodilatação, você traz mais reparadores para a região, né? Você consegue trazer mais sangue, mais nutrientes. E essa mesma paciente, ela estava também com um cisto de Becker, né, no joelho. Só que antes dela ter um exame ou alguma coisa, aqui eu já estava tratando e já sabia do ponto. Então eu colocava um stipper, né? Não sabia o que fazer com ela, por causa da dor, né? Colocava o stipper, ela falou, olha, fantástico, passava a dor. Aqui a imagem do cisto, né? Antes e depois. Então a cervicobraquialgia, essa paciente tem uma lesão em hérnia de disco, aqui, olha como aparece. Dor que radia para o braço também, né? Esse paciente cervicobraquialgia e uma lombociatalgia, né? Então, olha os stippers. Triângulo da longevidade, triângulo da cervical. Aqui sempre trabalhando o fígado, né? Por causa do mestre tendões e músculos. Os rins. E eu comecei a colocar esses pontos sobre a região de dor. Ele também tem uma herniação aqui na lombar, em L5-S1. Aqui é uma cervicobraquialgia. A origem da dor também tem hérnia de disco. Então, como tratando. E o que eu faço? Ventosas para soltar a pele, a musculatura, né? Relaxar. Aqui é um tratamento de glicemia. Então, você tem eletroacupuntura. Por isso que eu falei que vai além do tratamento da dor, né? Olha que interessante. Aqui, 144 e após o tratamento, 111. Aqui uma outra sessão, 115 e 86. É lógico que o paciente tem que aderir a uma dieta, atividade física, né? Não tem milagre na vida. Aqui outro paciente também que tinha uma diabetes bem descompensada. Isso ao longo do tratamento foi mudando, né? Que é um ponto extra que a gente usa para isso. Isso tudo em artigo científico. Aqui uma paciente que tem muita rinite, sinusite. Foi usado eletroacupuntura para o sistema imunológico. E olha só a face dela antes e depois da sessão. Vocês viram que o rosto foi só agulhado. Foi feita a modulação do sistema imune, né? Essa paciente com gripe forte, também foi aplicado os pontos de eletro. O stipper em triângulo da longevidade, sistema imune, pontos nos rins, pulmão, nas costas, né? Aqui é um paciente que ele tem uma úlcera varicosa.
Então, eu faço o Rio Doraco também para avaliar o paciente antes e depois, para ver quanto a gente modula. Isso aqui foi uma surpresa para mim. Eu consegui ver o quanto que a eletroacupuntura modula esse sistema autônomo, né? Então, a gente vê umas disfunções aqui nele em baço, né? Rim e vesícula biliar. Rim e vesícula, quando eles estão em deficiência ou em excesso, eles indicam um paciente com doença crônica. Aqui é a resposta após a sessão. Olha como modulou, né? Então, esse paciente eu uso a eletroacupuntura para o sistema imunológico, cerclagem com as agulhas, e aqui eu uso o laser para ajudar na regeneração do tecido. O stipper em baço, porque tem problemas circulatórios, né? O triângulo da longevidade, sistema imune, pontos nas costas também. Os chus dorsais, como vocês já viram hoje. Olha que interessante. Aqui a imagem aqui não está muito boa. A lesão dele tinha 5 centímetros quando a gente começou. Nós estamos já na 33ª sessão, praticamente está fechado. Essa paciente, ela veio com... Nós vimos aí com a aula da professora Suzete, né? Da distúrbios ginecológicos e disfunção hepática e gástrica. Então, aqui, eu estou fazendo um tratamento duplo nela, de eletro para a parte gástrica e também da parte gineco, né, para regulação. Então, os pontos de stipper também, tem pontos dorsais e tem pontos de E36 com BP6. Tudo eu vou testando, tá, gente? Com avaliação bioenergética, se eu devo ou não usar aquele ponto, tá? Bom, pessoal, desculpa correr tanto, né? No dia 24 e 25, nós vamos estar no SEATA dando esse curso de eletroacupuntura, é um curso mais profundo, tem mais informações. Estão convidando, né, a todos. Não precisa ir todos de uma vez, senão não vai caber. Mas a ideia é assim, é 30% de teoria e 70% de prática. Para praticar mesmo, entender como faz. Porque a gente vê muito curso que só vê teoria. E a gente precisa de muita prática. Então, o que eu posso dizer para vocês, com a minha experiência, eu uso muito stipper. Apliquem o stipper, usem o stipper, testem em vocês também, que vocês vão ver o quanto isso é rico. Tá bem? Então, muito obrigado a todos. Pois não. Sim, tem sim. A contraindicação da eletroacupuntura, por exemplo, paciente que usa marca-passo, um paciente descompensado cardiacamente, ou de forma cardíaca, ou de epilepsia, né? Não, cirurgia de stent não tem restrição. O paciente que tem uma fixação, tipo uma artrodese na região, aí você não aplica, mas você pode usar na aurícula. Tem outros pontos de tratar com a eletroacupuntura. Tem pontos para prevenção de fadiga, que a gente faz, que é fantástico. Sistema imune, para acalmar a mente, para insônia. É muito rico, gente, como tudo, né, na vida. O que a gente entende de medicina chinesa é que tem que estudar para o resto da vida, né? Mais alguma pergunta, não? Pois não? Sim. Eu usei primeiro a máscara, porque eu queria testar a resposta, né, do paciente, para ver, né, como eu vi com vocês essa informação aqui, queria testar. Então foi muito rico. E teve todos esses sintomas, aí depois eu limpei, né, fiz a higienização do local, apliquei a eletroacupuntura, tirei, e aí eu só coloquei os stippers que ia deixar do tratamento, né? Foi isso que eu fiz. Você fez algum teste só, a máscara? Eu fiz em mim, muita dor cervical, e levei bronca, que eu sujei o sofá, que espalhei stipper pela casa. Sabe como é que é, né? O homem é tudo desajeitado. Fiz em casa, né? Mas é muito interessante. Eu já cheguei a dar para a paciente levar, que ia viajar, falei, vai aplicando, porque é muito mais simples, né? Uma paciente com dor cervical, de ombro. Mas tem que testar, gente, tem que experimentar. Alguma pergunta? Obrigado.